E aí, gente, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Micaela, eu sou maquiadora, sou nova aqui no YouTube e eu fiz o canal com a intenção de ajudar todas as meninas que não sabem fazer um delineado, algumas coisinhas simples que não são tão difíceis de fazer assim, tem várias maneiras e de forma simples eu espero ajudar cada uma de vocês. Se vocês gostarem do vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal para receber as notificações e ative o sininho, tá bom? E hoje eu vou deixar um vídeo de maquiagem em olhos pequenos com a técnica pálpebra luz e espero que vocês gostem. Então, meninas, vamos lá. Essa é a Bruna, ela tem pouco espaço de pálpebra e os olhos bem pequenos. Com o pincel chanfrado, eu vou utilizar uma sombra para preencher as sobrancelhas dela. E se você não tiver uma sombra própria para preencher a sobrancelha, você pode utilizar uma sombra que se aproxime do tom do seu cabelo. Agora com essa escovinha eu vou passar por cima da sobrancelha para dar uma penteadinha na sobrancelha e tirar o excesso. Agora com o corretivo eu vou delimitar toda a sobrancelha, fazendo esse contorno bem detalhado para que ela fique bem certinha e perfeita. Você pode utilizar o corretivo mais claro que a sua pele. Depois de fazer isso, a gente vem com a esponjinha para esfumar todo esse corretivo em volta da sobrancelha. Agora com um pincel gordinho de esfumar, nós vamos passar uma sombra marrom clara para dar profundidade no olho. Se você não tiver mais que um pincel de esfumar, você pode utilizar o mesmo pincel, desde que você tire o excesso das sombras que ficaram nele para poder utilizar a outra. Então, com uma sombra marrom mais escura e esse pincel de esfumar, eu vou demarcar bem o lado externo e o lado interno da pálpebra. Lembrando que para essa técnica, o meio da pálpebra tem que ficar sem sombra nenhuma. Depois disso, a pálpebra vai ficar assim, com o meio sem sombra. Depois a gente vem com um pigmento nude e você coloca no meio da pálpebra, onde não tinha nenhuma sombra, subindo um pouquinho perto da sobrancelha. Se você desejar, você pode utilizar cílios postiços. E após os cílios postiços, eu fiz o delineado gatinho para dar uma alongada nos olhos dela. Agora, com a sombra dos olhos pronta, eu vou passar o rímel para unir os cílios natural com os cílios postiços e dar mais volume. Feito isso, eu vou utilizar um lenço demaquilante para tirar todo aquele excesso de sombras que ficaram embaixo dos olhos. Agora, com um pincel língua de gato pequeno, eu venho com um corretivo amarelo e passo em cima das olheiras para dar uma boa camuflada e para já iluminar na maquiagem. E mais uma vez eu venho com a esponjinha pequena para esfumar todo o corretivo que eu passei nas manchinhas do rosto dela e abaixo dos olhos. Agora com esse pincel eu vou espalhar a base por todo o rosto dela e logo depois eu venho com a esponja para dar o acabamento final. Se você desejar, você também pode usar um pincel para fazer o acabamento da base. Agora com uma esponja queijinho e um pó mais claro, eu venho passando abaixo dos olhos e em toda a área de iluminação do rosto. Feito isso, agora eu venho com o pincel e o pó mais escuro para fazer o contorno de todo o rosto dela. Lembrando que para cada rosto existe um tipo de contorno. No caso dela, eu fiz um contorno não tanto abaixo da maçã do rosto, porque ela já tem uma definição no rosto, e se eu passar muito abaixo da maçã, o rosto dela vai ficar muito fino. E muitas vezes o contorno não serve só para afinar ou dar alguma definição para o rosto, mas sim para devolver toda a sombra que a gente tira quando a gente utiliza a base e o corretivo. Depois do contorno feito, eu venho com o pincel de pó e tiro todo o pó mais claro e escuro que eu tinha deixado em excesso. Agora com o pincel pequeno, eu pego uma sombra marrom escura e eu vou delimitar toda a área debaixo dos olhos dela, perto da linha d'água. Agora eu pego o delineador em gel e passo em toda a linha d'água. Se você preferir, você também pode usar lápis de olho preto. Agora eu venho com o mesmo pincel que eu fiz o contorno e eu passo o iluminador nas maçãs do rosto. E para dar mais aquela iluminada, eu peguei um iluminador mais claro e passei novamente por cima da maçã do rosto. E agora, com a pele pronta e os olhos prontos, eu venho com esse batom fazendo todo o contorno dos lábios e depois preenchendo o meio. Lembrando que as cores que eu utilizei na maquiagem, das sombras, do pigmento, do batom, fica à escolha de cada um. Então esse é o resultado da maquiagem, uma maquiagem bem iluminada,
Não é uma técnica tão difícil de fazer e com um pouquinho de treino todos conseguem. Todos os produtos que eu utilizei eu vou deixar na descrição do vídeo e eu espero que vocês tenham gostado.